Tudo bem, pessoal? Vamos lá começar com o nosso devocional. Espero que todos vocês estejam bem, estejam guardados pelo Senhor, que nós tenhamos uma semana abençoada. E para iniciarmos o nosso devocional, nós vamos ler Lucas 1:37, e lá diz: Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Esse versículo resume que Deus é o Deus do impossível, que Deus ele está no controle de todas as causas. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas com as nossas mãos, a gente quer trabalhar no lugar de Deus, a gente acha que a gente é capaz, que a gente consegue, mas quando a gente resolve entregar nas mãos do Senhor uma causa impossível, Ele age ao nosso favor. E nesse dia tão especial, que é o dia do nosso encontro, que o Senhor venha de encontro aos nossos corações e venha agir naquela causa impossível. Mas para que Ele haja nessa causa impossível, você tem que entregar essa causa ao Senhor. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e vamos entregar essa causa para Ele, porque grandes coisas Ele fará em nossas vidas e principalmente nessa causa tão impossível para nós, não para Ele. Senhor, eu te agradeço por essa semana que acabou de iniciar, te agradeço, Senhor, por tudo que fizeste na minha vida, na minha família, tudo que o Senhor tem permitido, Senhor, que nós tenhamos uma semana abençoada, agraciada, Senhor. Nós sabemos que tudo é permissão do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que muitas causas são impossíveis aos olhos do homem, muitas causas são impossíveis aos nossos olhos, ao nosso pensamento, que com as nossas mãos a gente não pode fazer nada. Mas quando nós decidimos entregar essa causa a Ti, o Senhor age em nosso favor. Ou se não for em nosso favor, que o Senhor age conforme a Tua vontade, que naquele momento às vezes a gente não entende, a gente acha que não é a nosso favor, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. E lá na frente a gente entende tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Pai, abençoa quem está ouvindo essa oração, abençoa quem está ouvindo esse louvor, que o Senhor, ó Pai, possa entrar nesse lar, que o Senhor possa trazer paz, tranquilidade, mansidão, sabedoria e discernimento, ó Pai. Que todas as coisas nós sabemos que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos a Ti, Senhor, e entregamos a nossa causa impossível a Ti. Age, Senhor, naquele cantinho do nosso coração, que muitas vezes a gente coloca uma causa lá e a gente acha assim, é impossível, mas para Ti não tem impossível. Obrigada, Senhor, por fazer renascer a fé que há no meu coração, em Ti, na Tua palavra, nas Tuas promessas, que não morrem, não voltam vazias, que o Senhor sempre as cumpre em nossa vida. Às vezes, por alguma decisão que tomamos, essa promessa, ela não se cumpre naquele determinado momento. Mas ela não é deixada de cumprir, porque o Senhor não é Deus de mentira, não é Deus que falha. O Senhor cumpre aquilo que o Senhor faz e fala. E em nome de Jesus eu te agradeço. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, mais um conteúdo do nosso segundo trimestre e hoje nós vamos falar sobre ginástica, ok? Ginástica. A ginástica é uma prática esportiva que se divide em dois tipos: as ginásticas competitivas e as ginásticas não competitivas. As competitivas que entram em competições como as Olimpíadas. Além de trabalhar com a estrutura física através de movimentos que exigem força, elasticidade e agilidade. Também exercitam a mente dos praticantes, pois a sua prática requer concentração e raciocínio. As não competitivas têm como objetivo não as competições, mas a saúde, o bem-estar e também a beleza do corpo, né? O bem-estar do corpo. Tipos de ginástica. A ginástica pode ser competitiva e não competitiva. Essa classificação depende do fato de a modalidade entrar ou não
em competições, como as Olimpíadas, como eu já falei no slide anterior, né? Dentre as modalidades de ginástica não competitivas, nós podemos citar o contorcionismo, a cerebral, laboral, localizada, hidroginástica e a ginástica para todos. As 5 modalidades de ginástica competitiva, que é a ginástica acrobática, ginástica aeróbica, ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim. Ginástica artística exige muita técnica. As provas masculinas e femininas, elas são diferentes. Os homens executam provas com os seguintes equipamentos: argolas, barras, cavalo com alças, salto sobre a mesa e solo. As provas femininas, elas consistem em exercícios de paralelas assimétricas, salto sobre a mesa, solo e trave de equilíbrio. Conforme a imagem que eu coloquei aqui nesse slide para vocês, vocês podem observar a ginasta executando movimentos de ginástica artística em trave de equilíbrio. A ginástica artística foi influenciada pelo trabalho de John, fundador da primeira escola de ginástica montada em uma floresta. Os seus alunos utilizavam os aparelhos criados por ele, bem como os próprios recursos oferecidos pela floresta. Com o desenvolvimento da ginástica, houve a necessidade de se criar mais aparelhos e, consequentemente, a sua prática foi se tornando uniformizada, caracterizada pela arte dos seus movimentos. A sua prática exigia uma performance artística de alto nível, de onde surgiu a ginástica artística. Ginástica acrobática. A ginástica acrobática, destaca-se pela beleza dos exercícios executados em solo, acompanhados de música. Ela é dividida nas seguintes categorias: dupla mista, dupla feminina, dupla masculina, grupo feminino composto por 3 ginastas e grupo masculino composto por 4 ginastas. Outra foto que eu disponibilizei aqui para vocês, né, é a execução da ginástica acrobática na categoria dupla mista, né, quer dizer que é um homem e uma mulher. A história da ginástica acrobática teve início há centenas de anos, quando nas danças sacras e festividades praticadas no Egito, entre outros países, era possível observar movimentos acrobáticos. Na Europa, a atividade ficava a cargo dos saltimbancos e sua popularidade se deu graças ao circo. Curioso notar que na idade contemporânea a prática de acrobacias foi usada no treinamento de aviadores e paraquedistas. O primeiro campeonato mundial de ginástica acrobática foi realizado em 1974. Ginástica de trampolim. A ginástica de trampolim consiste em saltos acrobáticos em uma cama elástica. Essa modalidade pode ser disputada nas seguintes provas: duplo mini trampolim, trampolim individual e trampolim sincronizado e tumbling. Nessa foto, a atleta está praticando a ginástica de trampolim. É possível que a ginástica de trampolim tenha surgido em espetáculos franceses, cujas apresentações eram feitas a partir de um aparelho usado para dar saltos. Esse aparelho deu origem a um trampolim portátil e entre a década de 40 e 50, o tricampeão de exercícios acrobáticos no solo industrializou o trampolim e passou a divulgar a nova modalidade.
O trampolim passou a fazer parte do treinamento nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Em 1953, foi realizada a primeira competição internacional da modalidade. No entanto, a ginástica de trampolim entrou nas Olimpíadas somente nos anos de 2000. Ginástica rítmica. Com princípios na ginástica moderna, a base desta modalidade são os movimentos. A ginástica rítmica é praticada apenas por mulheres que fazem parte dessa modalidade, dessa modalidade um verdadeiro espetáculo de dança. Uma vez que as ginastas se movimentam ao longo de toda a apresentação. Os aparelhos utilizados na ginástica rítmica são arco, bola, corda, fita e massas. Mais uma foto disponibilizei para vocês, é uma imagem da ginasta, né, em performance de ginástica rítmica com fita. A ginástica rítmica iniciou-se como ginástica competitiva em 1948 e teve vários nomes ao longo dos anos. Foi somente em 1998 que a FIG, Federação Internacional de Ginástica, passou a chamá-la de ginástica rítmica. Ginástica aeróbica. A ginástica aeróbica é uma modalidade em que os ginastas executam movimentos aeróbicos muito difíceis, que consistem na interpretação da música que acompanha o exercício, caracterizada pelo ritmo acelerado, tal como os utilizados nas academias. Ginastas em campeonato de ginástica aeróbica, como eu estou mostrando aqui na foto para vocês, né? Iniciada nos Estados Unidos da América, a modalidade surgiu em decorrência de estudos que comprovaram que a aeróbica emagrecia e trazia benefícios cardiovasculares através dos seus movimentos de dança em sintonia com a música utilizada. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a história e a origem da ginástica, né? A ginástica remonta à Grécia Antiga, porque os gregos eles tinham o hábito de praticar vários exercícios, como forma de cultuar o corpo e como preparação militar. A palavra ginástica tem origem grega e o seu significado decorre da sua prática entre os gregos. Assim, Gymnasium, exercício com o corpo nu, traduz a forma como os gregos faziam exercício sem roupa. No entanto, a mesma palavra é traduzida como treinar. A primeira escola de ginástica. Na era moderna, a ginástica foi fortemente impulsionada pelos alemães. Em 1811, com o objetivo de dar treinamento físico aos jovens. A primeira escola de ginástica ao ar livre foi fundada pelo alemão John Frederick, que é 1778 a 1852, né? Bloqueio ginástico e a propagação da ginástica. Depois de o reino alemão da Prússia ter sido derrotado pela França na Batalha de Jena em 1806, Jean, que ficou conhecido como o pai da ginástica olímpica, começou a incentivar os jovens a treinarem para que fossem capazes de defender a sua pátria em batalhas. A atitude de Jean foi considerada revolucionária e, por conta disso, ele foi preso e sua prática chegou a ser proibida na Alemanha no período compreendido entre 1820 e 1842, que ficou conhecido como bloqueio ginástico. Foi a partir daí, então, que os ginastas começaram a difundir a ginástica em outros países. Anos depois, os feitos de Jean foram reconhecidos. O pai da ginástica recebeu uma alta distinção
alemã e a ginástica pôde se propagar livremente pela Alemanha, obtendo grandes avanços pelo mundo. Fundação da Federação de Ginástica. O Comitê de Federações Europeias de Ginástica, atual FIG, Federação Internacional de Ginástica, foi fundado por Nicolas Couperus em 23 de julho de 1881 e desde então tem ganhado adeptos. No entanto, Couperus, era contra a ginástica esportiva e foi somente em virtude do esforço de Charles, presidente da União das Sociedades de Ginásio da França, que a ginástica passou efetivamente a ser considerado um esporte de competição. E assim, em 1903, tem o lugar o primeiro torneio internacional de ginástica para homens. As mulheres tiveram a oportunidade de participar do evento apenas em 1934. Ginástica no Brasil. No Brasil, a ginástica olímpica chegou em 1824, trazida pelos alemães, que colonizaram o Rio Grande do Sul. No dia 16 de novembro de 1858, a Sociedade da Ginástica de Joinville foi fundada. A participação do Brasil em campeonatos internacionais tem início em 1951, quando foi disputado os primeiros Jogos Desportivos Pan-Americanos, e em 1979 foi criada a Confederação Brasileira de Ginástica. Em 1978 e 2008, o Brasil conquistou 43 medalhas em ginástica, sendo 38 em Jogos Pan-Americanos e 5 em campeonatos mundiais. Em 2009 e 2019, esse número aumenta para 51 medalhas, sendo 4 conquistadas em Jogos Olímpicos, 40 em Jogos Pan-Americanos e 7 em campeonatos mundiais. Pessoal, aqui nesse slide eu coloquei 2 links para vocês, tá? São 2 vídeos super curtinhos. Um é sobre ginástica rítmica, o outro é sobre ginástica artística. Um tem 1 minuto e pouquinho, o outro tem 2 minutos. Eu deixei esses 2 links de vídeos para vocês assistirem, para vocês visualizarem, para vocês se situarem, entender um pouquinho sobre a ginástica tanto rítmica como artística, que vai ser o nosso foco de estudos, tá bom? Tenham uma excelente semana, muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau.